Todos conhecemos a história do dilúvio e da Arca de Noé, mas há um detalhe intrigante que muitos não conhecem: os Nefilim, as criaturas misteriosas que não foram permitidas na arca. Hoje, exploraremos esse segredo oculto na narrativa bíblica. A origem dos Nefilim. Os Nefilim, seres enigmáticos e poderosos, protagonizaram uma página sombria na história antiga, surgindo como resultado de uma união antinatural entre anjos caídos e filhas humanas nos dias de Noé. Essa colaboração entre seres celestiais malignos e a humanidade deu origem a uma linhagem de super-humanos, dotados de força sobre-humana e uma natureza violenta que lançou o mundo em um abismo de corrupção e caos. Nos dias de Noé, a terra estava mergulhada em uma decadência moral profunda. As ações perversas da humanidade alcançaram níveis inimagináveis, e a criação dos Nefilim foi uma resposta divina à corrupção desenfreada. Anjos caídos, seduzidos pela ideia de influenciar diretamente o destino dos humanos, desafiaram as ordens divinas e se uniram às filhas dos homens. Essa união proibida deu origem a uma prole única, marcada por uma combinação peculiar de características celestiais e terrenas. Os Nefilim, conhecidos por sua estatura impressionante e habilidades extraordinárias, tornaram-se agentes de destruição em um mundo já imerso em pecado. Sua presença desencadeou uma onda de violência e opressão que se espalhou como uma praga, corroendo os fundamentos da sociedade. A natureza híbrida desses seres os tornou incontroláveis e insaciáveis, desencadeando uma era de trevas e desespero. Deus, testemunhando o desdobramento trágico de sua criação, enfrentou uma decisão difícil. O Criador, em sua infinita sabedoria, percebeu que a existência dos Nefilim ameaçava a própria essência da humanidade e o plano divino para a redenção. Em um ato de justiça e misericórdia, Deus tomou a decisão de intervir drasticamente para preservar a integridade de sua criação. O dilúvio, um evento cataclísmico que inundou a terra, foi a resposta divina para conter a influência maligna dos Nefilim e purificar a humanidade corrompida. Noé, homem justo e fiel, foi escolhido para construir uma arca que se tornaria o meio de preservação para aqueles que permaneceriam fiéis ao Criador. A inundação apagou não apenas a maldade da humanidade, mas também extinguiu os Nefilim, encerrando assim um capítulo sombrio na história do mundo. Os Nefilim, embora tenham desaparecido fisicamente, continuam a ecoar através das páginas das Escrituras como um lembrete sombrio das consequências da rebelião e corrupção. A decisão difícil de Deus de erradicar essa linhagem maldita ilustra o compromisso divino com a justiça e a preservação do plano redentor para a humanidade. O dilúvio tornou-se um ponto de virada na narrativa bíblica, delineando a importância da obediência e da fidelidade na jornada da humanidade em busca de restauração e reconciliação com o divino. O julgamento divino. O julgamento divino que culminou no dilúvio é uma narrativa poderosa e significativa registrada nas páginas sagradas da Bíblia. O relato revela uma escalada da maldade, tanto dos Nefilim quanto da humanidade, que chegou a um ponto insustentável aos olhos do Criador. A corrupção disseminou-se como uma praga, ameaçando comprometer irremediavelmente o plano divino para a humanidade. Conforme a maldade atingia níveis alarmantes, Deus, em sua soberania e justiça, tomou a decisão divina de purificar a terra. No entanto, em meio ao juízo iminente, o Senhor demonstrou sua misericórdia ao reconhecer a importância de preservar a criação animal. Foi neste contexto que Noé, um homem justo e íntegro, emergiu como uma figura central na execução do plano divino. Noé, escolhido por sua retidão em um mundo mergulhado na iniquidade, foi encarregado de construir uma arca que se tornaria o refúgio para um par de cada espécie animal. Essa incumbência monumental não era apenas uma demonstração da graça divina, mas também um testemunho da confiança de Deus na fidelidade e obediência de Noé. A construção da arca foi um ato de fé e devoção, desencadeando zombarias e incredulidade por parte da sociedade decadente. No entanto, Noé perseverou, confiando nas instruções divinas, enquanto o mundo ao seu redor continuava imerso em uma espiral descendente de pecado e rebelião. A arca, um símbolo de redenção e salvação, tornou-se um testemunho visível do propósito de Deus em meio ao caos. O dilúvio, desencadeado como um julgamento divino, não apenas purificou a terra da impiedade, mas também serviu como um catalisador para a renovação e a restauração. A água que submergiu a criação corrompida abriu caminho para um novo começo, representando um renascimento espiritual e moral.
A justiça divina estava alinhada com a misericórdia, e a escolha de Noé como portador da esperança simbolizava a possibilidade de redenção para a humanidade. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris, que surgiu como sinal dessa aliança, tornou-se um lembrete eterno do compromisso divino com a humanidade. O julgamento divino e o episódio da Arca de Noé destacam não apenas a seriedade da justiça divina, mas também a importância da fé, obediência e esperança em meio às adversidades. A história de Noé e o dilúvio ressoam ao longo dos séculos como uma narrativa que transcende o tempo, proporcionando lições atemporais sobre a natureza divina, a responsabilidade humana e a constância da promessa divina. O convite de Deus a Noé. O convite de Deus a Noé transcendeu as fronteiras do comum, marcando o início de uma jornada extraordinária e, ao mesmo tempo, desafiadora. A escolha de Noé para a missão monumental de construir a arca revelou-se um ponto de virada na história da humanidade, um capítulo em que a divina providência se entrelaçou com a resposta humana à chamada celestial. O convite peculiar de Deus começou com a ordem direta a Noé para entrar na arca que ele estava destinado a construir. Essa instrução, aparentemente simples, era, na verdade, um chamado divino para a preparação e a obediência incondicional. No entanto, algo crucial foi omitido nesse momento inicial: os Nefilim, frutos da união antinatural entre anjos caídos e filhas dos homens, não eram permitidos na arca. Essa revelação posterior trouxe uma dimensão adicional à missão de Noé. Os Nefilim, seres poderosos e corrompidos, não tinham lugar na arca, indicando a natureza sagrada e purificadora do dilúvio iminente. A exclusão desses seres híbridos ressaltou a necessidade de uma separação entre a maldade que havia corrompido a terra e a justiça que Deus buscava restaurar. A resposta de Noé a esse convite divino foi marcada por sua fé inabalável e prontidão para aceitar o desafio. Ele, junto com sua família, dedicou-se incansavelmente à construção da arca, seguindo as especificações detalhadas fornecidas por Deus. A visão da arca tomando forma era um testemunho tangível da cooperação humana com o divino, uma expressão de confiança e obediência. À medida que a construção avançava, a notícia do iminente dilúvio espalhou-se, provocando uma mistura de ceticismo e zombarias da parte da sociedade incrédula. No entanto, Noé permaneceu fiel à sua missão, guiado pela convicção de que estava seguindo a vontade de Deus. Seu comprometimento, muitas vezes testado pela oposição e pelo descrédito, continuou a ser um farol de esperança em meio à escuridão crescente. A exclusão dos Nefilim da arca também serviu como um lembrete da justiça divina, destacando a necessidade de separação entre o sagrado e o profano. Enquanto Noé concluía a construção da arca, a atmosfera ao redor tornava-se cada vez mais tensa, prenunciando a chegada do dilúvio. O convite de Deus a Noé, com sua complexidade e propósito oculto, revelou-se como um convite para a renovação e a restauração, além de uma advertência para aqueles que persistiam em sua rebelião. A história da Arca de Noé, com seu convite divino e suas implicações profundas, continua a ecoar através das eras como um testemunho da interação entre a divindade e a humanidade. O dilúvio que se seguiu, embora um julgamento divino, também representou a oportunidade para um novo começo e a renovação da criação. O convite de Deus a Noé permanece como um chamado atemporal à obediência, fé e cooperação com o divino em meio aos desafios da vida. A confiança de Noé e o dilúvio. A confiança de Noé e o dilúvio emergem como uma narrativa épica de fé, perseverança e obediência diante de um convite divino único. Noé, inicialmente confuso diante da ordem divina de construir uma arca para enfrentar um dilúvio iminente, demonstrou uma confiança notável na palavra de Deus. Essa jornada, que se estendeu por 120 anos de dedicação incansável à construção da arca, ilustra o compromisso inabalável de Noé com o plano divino, mesmo quando confrontado com o ceticismo e a incredulidade ao seu redor. A confiança de Noé na palavra de Deus é um testemunho de sua devoção e fidelidade, pois ele se lançou na tarefa aparentemente impossível de construir uma embarcação que abrigaria sua família e representantes de todas as espécies animais. Essa empreitada monumental não apenas desafiou as habilidades práticas de Noé, mas também sua paciência e perseverança, conforme ele persistia ano após ano, seguindo as instruções divinas minuciosamente. À medida que o dilúvio se aproximava, a arca, que era inicialmente vista com ceticismo, tornou-se um monumento da fé de Noé.
A confiança depositada por ele nas promessas divinas estava prestes a ser posta à prova quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Enquanto as águas aumentavam, a arca transformou-se em um refúgio seguro para Noé, sua família e os animais que ele cuidadosamente preservou, cumprindo assim o propósito divino. A exclusão dos Nefilim da arca revelou-se uma decisão crucial na preservação da pureza do plano divino. Esses seres, cuja origem estava enraizada na união antinatural entre anjos caídos e filhas dos homens, representavam uma ameaça à integridade da criação divina. A decisão de Deus de não permitir a presença dos Nefilim na arca sublinha a necessidade de uma separação clara entre o sagrado e o profano, entre a justiça divina e a corrupção que permeava a terra. Quando as águas do dilúvio começaram a se elevar, a arca de Noé flutuava sobre a superfície das águas, preservando não apenas vidas, mas também a esperança de um novo começo. A chuva incessante purificou a terra da maldade e da corrupção, enquanto Noé e sua família esperavam pacientemente dentro da arca, confiando na promessa divina de preservação. O dilúvio, embora um julgamento divino, também simbolizou a oportunidade de renovação e redenção. Quando as águas finalmente recuaram e a arca repousou sobre o Monte Ararat, Noé e sua família emergiram para um mundo transformado. O arco-íris, que apareceu como sinal da aliança de Deus com a humanidade, representou a promessa de que o dilúvio não se repetiria, evidenciando a graça e a misericórdia divinas. A confiança de Noé e o dilúvio continuam a ecoar através das gerações como uma história de coragem, fidelidade e renovação. Noé, um homem justo que confiou nas promessas divinas, tornou-se um exemplo atemporal de como a fé pode superar desafios aparentemente insuperáveis. Essa narrativa inspiradora destaca a importância da confiança inabalável em Deus, mesmo diante das tempestades da vida, e a esperança que surge da obediência à sua vontade. O legado dos Nefilim. O legado dos Nefilim, apesar de ter chegado a um fim trágico durante o dilúvio ao não entrarem na arca, continuou a ecoar através dos tempos, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica e influenciando eventos futuros de maneiras inesperadas. A história desses seres misteriosos, nascidos da união antinatural entre anjos caídos e filhas dos homens, transcendeu a destruição física que enfrentaram. A decisão dos Nefilim de não entrar na arca resultou em sua extinção durante o dilúvio, mas sua presença maligna e impacto na história persistiram em outras formas. Suas ações corrompidas e natureza violenta influenciaram indiretamente eventos cruciais que se desenrolaram nas páginas sagradas das Escrituras. A herança sombria dos Nefilim continuou a moldar o curso dos eventos, destacando a duradoura natureza das consequências de suas ações. Uma manifestação significativa desse legado pode ser encontrada nos relatos dos espiões enviados para explorar a Terra Prometida. Esses emissários, encarregados de avaliar a terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão, trouxeram consigo não apenas informações geográficas, mas também observações sobre os habitantes locais. Menciona-se que, ao chegarem à terra de Canaã, os espiões ficaram apreensivos ao se depararem com gigantes, remanescentes dos Nefilim. A presença desses gigantes na terra prometida evocou memórias do passado, ressuscitando a sombra dos Nefilim que haviam sido dizimados no dilúvio. A influência indireta desses seres corruptos perdurou, gerando receio e desconfiança entre os espiões, que, por sua vez, compartilharam suas preocupações com o povo de Israel. Essa ansiedade resultou em uma crise de fé, evidenciando como o legado dos Nefilim continuou a assombrar o povo escolhido mesmo após sua aparente extinção. O impacto dos Nefilim não se limitou apenas à narrativa bíblica, mas também reverberou em interpretações teológicas e mitológicas ao longo dos séculos. Suas histórias foram reinterpretadas de diversas maneiras, gerando debates e especulações sobre sua natureza e significado. O legado dos Nefilim, portanto, transcendeu as páginas da Bíblia, permeando o pensamento humano e influenciando a compreensão das interações entre o divino e o terreno. A história dos Nefilim, apesar de sua conclusão trágica, destaca a complexidade das narrativas bíblicas e como as ações de personagens específicos podem reverberar através do tempo. Essa herança sombria serve como um lembrete das consequências profundas que podem resultar da corrupção e da rebelião contra a vontade divina. A saga dos Nefilim continua a desafiar e inspirar reflexões sobre a natureza do mal, a justiça divina e a importância de permanecer fiel à vontade de Deus em face das adversidades. A Arca de Noé torna-se um símbolo de esperança e salvação, representando as consequências do pecado e a justiça divina.
Esperamos que tenham aprendido algo novo hoje. Deixe seu like, compartilhe com amigos, comente suas descobertas e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo. Obrigado e até a próxima!